Personas da Dança, este canal que está no YouTube e que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança, então, está no YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, pelo Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque é a sua participação que vai dar vida ao canal Personas da Dança. Hoje nós vamos conversar com Áurea Ferreira, uma bailarina de extensa carreira, muito produtiva. Foi bailarina do Balé Estágio, do Balé da Cidade de São Paulo, da companhia alemã chamada Vou Tentar, Musiktheater Gelsenkirchen. A Áurea vai me dizer se eu falei corretamente ou não. E a Áurea tem, então, essa carreira muito produtiva, porque dançou com grandes obras, grandes coreógrafos. A Áurea faz parte de uma geração extremamente privilegiada. Vamos conhecer a história dela? Áurea Ferreira. Dentro de alguns segundos, a Áurea estará aqui conosco. Então, vamos conhecer a Áurea Ferreira. Por que ela começou a dançar, não é? O que a dança trouxe para a vida dela? Áurea Ferreira! Olá, boa noite, tudo bom? Querida, muito obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Eu me sinto muito honrado, viu? Eu também, muito também. É um privilégio, né? Nessa altura. Então, Querida, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vinda. também. Áurea, eu disse aqui que você foi bailarina do Estágio, Balé da Cidade de São Paulo, também tem aí um trabalho como ensaiadora, e de uma companhia alemã, Musiktheater Gelsenkirchen. Falei corretamente? Falou, falou corretíssimo. Querida, quando é que você começou a dançar e por quê? Nossa. Bom, eu comecei a dançar porque minha mãe já não aguentava mais eu quebrando as coisas em casa. Porque na época tinha aquele Gincana Que Bom, sabe? Essas coisas que apresentavam as crianças que dançavam, né? E Ah, aí eu devia ter mais ou menos uns 7 anos, 6 anos, 6, 7 anos, né? E aí ela resolveu, por informações que ela teve, me colocar na escola de bailados, que atualmente é a EDASP. ah, É, ela saiu do baixo do viaduto e foi lá para cima para o Paço das Artes. E aí, como eu ainda não tinha, a gente só podia entrar com mais de 7 anos. E eu só hum, completaria 7 anos em agosto. Então eu tá, precisaria completar até em julho, né? aham, Esperei mais de um ano para poder entrar. E ah, esse foi o início, que eu sempre gostei muito de dançar. A minha avó era cantora por parte de mãe. O meu pai, aham, o meu avô, ele tocava, e eles eram da Bahia, né? Então, acho que essa veia toda já vem de lá, porque minha avó sempre sim, falava, deixa ela ir, deixa ela fazer. Porque na época, idos, né? Ser bailarina não era vista com bons olhos, né? ser artista de um modo geral, né? Não É, era, Então, foi assim. Mas eu entrei. De lá, eu vi que eles fizeram muito sacrifício, porque tinha que levar, tinha que buscar, e não tinha esse tempo, né, acessível, né? sim, Mas aham, eu consegui e só poderia ir se minha irmã fosse junto. tá, Só que a minha irmã não gostava de balé. ah, Então, e a minha irmã tinha tudo para ser uma bailarina, altura, colo de pé, era toda assim fininha. E eu era toda assim, compacta. ah, Então, foi tudo. Eu gostava de fazer, então não me importava de ter de trabalhar, de fazer as coisas, você sabe que pé de dum-dum, né? Eles são tipo ferro, né? Então eu tive que fazer muito. Minha irmã já nasceu com o colo de pé.
É. mas eu tive que fazer muitos exercícios para poder adquirir o que eu consegui depois, né? Mais para frente. Foi por aí. Foi por aí. Ô, Áurea, mas uma coisa é você estar correndo em casa, né? E a sua mãe, não, eu tenho que levar essa menina para uma aula de dança, alguma coisa assim. Quando você entra na escola, você se sentiu à vontade mesmo? Não houve estranhamento? É que quando a gente é criança, a gente não sente. Hum, Você sente algumas coisinhas de algumas, de um ou outro, né? Mas a minha mãe sentia muito, porque como ela ficava sentada ali esperando a aula acontecer, então a mais pobre tinha 5 fazendas. é Então, fácil. para ela, deve ter sido muito difícil, sabe, ficar Hum, aguentando, porque na época as crianças não tinham só 40 minutos de aula, a gente já começou a aprender mais de 1 hora. Então, além da aula, a gente ainda tinha aula de música. A gente não tinha como tem agora o pessoal, né? hum. Contemporâneo, danças afros, essas coisas a gente não tinha, a gente foi ter muito depois. Vocês tinham Muito. balé clássico? Era balé clássico, aula É, de música para a gente ter a audição, né? Que era uma uhum, coisa que não tinha apurada, né? muito dentro das casas, né? Principalmente quem era mais da classe baixa, né? É, Então, a gente tinha que aprimorar os estudos, porque para a gente eles exigiam a musicalidade. aham, que é fundamental, né? Na verdade, assim, o ideal seria que todo bailarino tivesse um ouvido apurado, nem todos têm. Eu me lembro muito do Dennis Gray, do Municipal do Rio, falando assim, se você não sabe ouvir a música, você conta, e no final dá certo. Mas o ideal é esse ouvido apurado que estavam fazendo vocês terem. Aí, esse nível de exigência, você sendo uma criança, foi tudo bem, não te causou uma estranheza, não. Não, não, porque a gente sempre escutava muita música em casa, né? É, Então, essa e, veia artística que já vem da sua família, né? é, então para a gente não era o clássico foi que depois eu me Hum, apaixonei pela música clássica, então vivia escutando, mas na época meu tio, irmão da minha mãe, ele escutava muitas músicas, não é sertanejo agora, mas na época não era, eu não lembro o nome, que caipira? era, hã? Caipira? Música É, caipira? música caipira, aquelas músicas que eles tocavam quando estavam juntos, Meu quando avô faziam aquelas escutava muito reuniões de também. família. E ele também ele gostava muito de música, e ele foi uma das pessoas que me ensinou a dançar rock, sabe? A ter esse outro Aham, lado do jazz, que não era jazz, né? Era soul. sim. Então, era uma coisa assim, ele me apresentou e eu era fascinada. Então, ele me trazia as coisas, porque ele sabia que eu gostava de dançar. Então ele me trazia, ele me ensinava passos que agora chama o samba rock, Hum. de trás, né? Então E você tinha uma escola formal, que é de São Paulo, e uma escola informal, que é dentro de casa, né? Olha, tem umas pessoas aqui mandando coraçõezinhos para você. Ó, aqui eu não vou decifrar o nome, mas é a Ismênia. a Seria Ismênia. Ismênia, Maria dançamos juntas, fomos parceiras de palco no estágio, maravilhosa também. E eu falei felizmente porque agora a gente está numa idade que a gente não entra mais em cena, né? A gente faz outras coisas. Quer dizer, não Ah, deixa de entrar em cena de uma forma, mas a gente sim. sempre gostou muito do palco. Então, uma pessoa maravilhosa, Que maravilhosa. maravilha, seja bem-vinda. Olha, Darlin Quadros primeiro mandou corações e falou que você já trabalhou com ele, Darlin Quadros. Ele Foi tem um trabalho muito sério lá em Joinville, né? isso, maravilhoso. Ele me fez um convite há 2 anos atrás para dar aula, porque ele estava fazendo a. Ai, como é que. Um, peraí, que eu já vou lembrar o nome dela. Darlin, ajuda aqui, a Áurea Não, se lembrar.
porque ela foi uma bailarina que era do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas Hum. era uma bailarina clássica, Mercedes Batista. Ah, Mercedes Batista. Isso. Isso. Então, quando ele me fez um convite, porque ele queria levar a história dela para lá, A primeira para. bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí, ó. Então, ela também foi. Eu representei, dentro desse projeto que ele fez, a bailarina negra clássica, porque Uhum. depois ele levou as que fizeram formação com ela do outro lado, né? Foi da Sim. Estradela lá para o Harlem, essas coisas, né? Então, foi um pessoal também que realmente me deu uma oportunidade que eu até, sabe. Dentro de agora, desse momento agora, você fica até surpreso quando uma pessoa te faz um convite para esse tipo de coisa, né? E Tá foi tudo tão maravilhoso, estranho. foi maravilhoso. Eu atualmente eu passo com ele e mais outros jurados que ele sempre escolhe pessoas de fora para que ele traz a Ana Botafogo, agora vai levar a Cecília Kersh para poder É, é. fazer essa pontuação. E nós que fazemos a parte do júri, que é o que eu mais odeio fazer, porque eu odeio. Então vamos conversar sobre isso. Olha só, Pedro Bueno mandando o coração para você. E antes que ele torce meu pescoço aqui, o Fábio já falou que está aqui, falou que a estreia dele na dança foi junto com você em Quarupi. Quarupi. Fabinho, esse terrível, né? Ele que me colocou nesse jogo de cintura. Mas, Fabinho, Mas você não e- gosta de ser jurada? não. Por quê? Porque a maior parte da minha vida eu tive jurados. E na época, para mim, era sempre assim. Para um exemplo, quando eu entrei da escola de bailados para o Teatro Municipal, tem Uhum, audição. sim. Quem me colocou no último lugar, porque não tinha como eu não passar, foi a dona Tatiana Lescova e o maestro Morelenbaum. Ah, Então, júri é uma coisa. Eu nem gosto muito de falar disso, mas enfim, eu não tá. gosto de julgar as pessoas pelo que você me traz como professor ou, ou escolas trazem, entende? Uhum, Eu uhum, tive até um jogo de cintura muito difícil no ENDA, um ano aí, porque eu fui júri, e por uhum, eu ter não classificado ou não aceito ou não dado a nota que uma determinada escola achava que deveria ter, eu tive que aham. escutar algumas coisas que fora da casinha. Então, eu acho que é uma coisa assim, se você me chama para ser jurado, eu vou falar, eu vou dar a minha opinião. Uhum. Eu não, eu vou dar. É assim, depois junto com os outros a gente faz um mesclado, pipipi. Mas a minha opinião é aquela. Eu não vou mudar a minha maneira de ver aquela pessoa que está em cena, porque você Uhum, tem alguma coisa a ver com as diretoras de escola. Porque a partir do uhum, momento que você coloca uma pessoa para ser vista, ela vai ter que receber, né? aham. O que é, e eu nunca falo por mal, eu falo as coisas que precisam ser aprimoradas. Não, Sim, você e comentou como com eu uma tive bela muito profissional. julgamento, eu tive É, muito julgamento por isso e também por outras coisas, porque na hora que você entra para competir, hum, você está dependendo deles, né? é, é. Como eu Olha, fui. Então, assim, vamos falar aqui. Você, claro, você foi julgada muitas vezes, isso faz parte da carreira de um profissional, mas sim. você foi muito bem avaliada, senão você não teria feito parte dessas companhias estupendas, né? Eu queria que você me dissesse em que ponto você virou para si mesmo e disse assim: eu quero ser uma profissional da dança. Eu acho que eu sempre tive isso, mas pelo decorrer da carreira, Ah, teve
muitos percalços, né? Aham. Tipo, eu comecei a dançar quando eu fui pro Balé da Cidade, hoje Balé da Cidade, né? Na época era corpo de baile. Em Eu 1974. é, Foi, né, quando você entrou para o corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal. 1974. Eu achei que não foi antes. Foi antes? No seu currículo estava lá 74. Eu coloco como 74 como uma divisão, porque eu entrei com 17 anos lá. Hum, Então, era uma coisa assim, eu fui porque na época teve a Dona Lia Marques, que já fazia parte de lá da direção junto com Johnny Franklin, né? aham. Eu fui para lá achando que, né, eu era boa, quer dizer, fui muito boa. Acredito. Então, Acredito. de repente, você entra naquele momento que eu entrei, era tudo clássico. É, Era tudo clássico. aham. E tudo clássico era balé branco, né? Então, às vezes eu ensaiava assim, direto sempre como segundo elenco, aquelas coisas. Então, no momento que a cidade, muito lá atrás, que agora é totalmente diferente, Uhum. para mim, eu estava sempre na espera de, a espera de, a espera de, e a espera de nunca chegava, né? Uhum. E aí aquilo foi me dando um pouco de tristeza. Aí teve a mudança de direção, que entra a Dona Marília. A Dona Marília, nós viajamos para fazer o Guarani, porque a gente fazia muita. A gente, além do próprio. Como é que chama? Dos espetáculos nossos, a gente ainda fazia ópera, não é que nem hoje. Sim. A gente tinha essa obrigação, mesmo na escola de bailados. Eu estava sempre ali no meio do coisa, porque sempre tinha ópera, então a gente sempre era chamado para fazer. Então a gente Tá. estava sempre nesse circuito, né? E dessa Aham. época, quando eu cheguei num ponto que eu só era segundo elenco. Aí, quando mudou a direção, que foi a do Antônio Carlos Cardoso, com Iraciti, Maria Helena Saldi, Vitor Navarro, né? Eu Uhum. entrei para um lado que eu não gostava muito. Eu nunca fui Tá. bailarina inteira. Eu gosto do, né? Mas vi que ali não ia ter chance nenhuma. E foi Sim. quando a época que eu resolvi parar de dançar. E nesse parar de dançar, eu parei quase um ano, que entra aí o 74. Ah, sim. E nesse 74, eu com uma amiga minha que também passou por determinadas situações na escola de bailados, que é a Teca Pereira, a gente resolvemos fazer uma aula totalmente diferente do que a gente paramos de dançar, a gente não quer mais saber do clássico. Ditadura, Tá. né? Era uma coisa assim muito complicada e o clássico ainda mantinha aquela coisa do balé branco. Aham. Enfim, nós fazer uma aula com Lene Deio Aham. e aí chegamos lá, tinha tanta gente que a gente não conseguiu fazer a aula. Só que o Sei. Lene Deio era na Augusta, um Ah. pouquinho para cima e o balé estágio era um pouquinho para baixo. Ah. Para a gente não perder a nossa ida, A vamos viagem. lá ver, vamos lá ver o que, que acontece no balé estágio. E foi daí que muita coisa mudou na minha vida. Muita. Aí você fez aula, a direção gostou, né, Dérica, e aí, Marica Vidali, que desce o Márica, terra, perdão, Márica, e aí você ingressa então em 76 no Balé Estágio? 75. 75. Aure esse currículo, hein, que você me Ah, mandou. não, olha, é que depois a gente vai. Tem coisas que dá para você falar, como a gente está falando agora. Tá bom, Tá? querido, tá bom. Aí Mas você. data, uma coisa. É, aí você entra para o estágio e muita coisa muda, porque eu acredito que você tenha passado a dançar muito mais vezes no palco, Eu fui não é? muito bem recebida. Eu fui para fazer Uhum. uma aula e a Márica estava de saída de viagem para a França. Acho que era isso.
E aí que era no fim do ano, sabe? Tipo, novembro, dezembro, ela falou assim, na volta eu quero que você venha fazer aula para a companhia. Ah, sim. Aí que a coisa começa, na minha cabeça, a mudar de figura, a mudar de visão, de um monte de coisa, né? Uhum. Foi isso. Por aí. E aí você se sentiu mais feliz? Sim. Sim. Sim, porque eu aprendi muito, foi muito difícil também, né? Porque tem um lado que é esse que eu não gosto de falar, né? Sim. E quando eu fui admitida no estágio, nós trabalhávamos muito com a Demar Guerra, com o Oswaldo Mendes. Então, eram pessoas que trabalhavam a nossa teatralidade. E eu tive que. Eu ocupei eles tinham balés diversos, como sempre teve, da maneira como eles viam a dança aqui no Brasil. Então, Aham. isso me possibilitou de ficar mais confortável. Eu podia fazer minhas pontas, não tinha nada que. Mas tinha esse lado, que era o lado nosso, né? Porque, de repente, ela me chama para fazer, no lugar da Geralda Bezerra, uma pessoa, uma bailarina maravilhosa também, que pertencia ao estágio, a Chica da Silva. E num Uhum. dos ensaios, ah, tinha um pessoal da USP, uma coisa assim, que o Ademar Guerra tinha levado, e eu tinha que cuspir na cara da mágica. Eu não conseguia. E eles me fizeram a pergunta, a tal pergunta, por que você não consegue? Por que você Aham. vai até uma parte e não vai até outra, né? E aí foi que eu tive que dividir, assim, diferenciar o que era teatro, com o que era vida, o A que era vida, a montar chamada vida real, é. vida real. E eu estava com 22 anos. E os 22 anos de agora não é o 22 anos de 50 anos atrás, não é mesmo. Não, não mesmo, Não, não mesmo. não Não, adianta a gente querer, não. né? E por aí eles foram me trazendo. Foi uma das coisas que o Décio sempre tinha um solo para mim, sabe? E isso, às vezes eu ficava até brava, porque eu queria estar no conjunto, não sei aquilo, eu também estava no conjunto, mas eu sempre tinha minha brecha, sempre eles me davam, né, essa Uhum. oportunidade, né? E com isso a cabeça da gente vai amadurecendo, não do lado como era mais antigamente, o ego, né? Mas eu não falo no ego de não. Por que que não me aproveita? Por que que eu tenho sempre de ser corpo de baile? Por que que... Mas naquele momento só tinha duas pessoas que eram os protagonistas, Mari e Décio. O resto era corpo de baile. E você ganhar alguma parte, né, dentro dessa situação, é muito provável, né? Sim. É. E Então, aí? ah, Ah, não pode não, falar. não, Tá. É assim, você veio de uma companhia onde, ok, nós vemos aqui que você não era tão aproveitada, mas uma companhia de repertório clássico. E aí, tanto o Décio quanto a Márica, eles sempre fizeram uma imersão profunda na cultura brasileira. Como é que foi isso na sua cabeça, no seu corpo, conhecer mais o seu próprio país através da arte que você praticava? para mim esse lado não era muito difícil de entender. Eu tive um pai delegado, Ah, então era assim, eu era a ovelha negra da família, porque dentro as coisas acontecendo, eu estava sempre no meio. ah, E ele queria morrer, né? E dentro dessas atividades que a gente fazia, a Marika era uma
e o Décio foram uma pessoa muito especial, porque eu sempre gostei desse outro lado da dança, das músicas. Hum, E a permissão de você se entregar dançando uma coisa que você gosta é diferente de uma coisa que você ter que dançar é obrigado a uma fazer. coisa que você gosta em cima das pontas tecnicamente. É. Não que isso justifique que por causa de você as coisas sendo trazidas do Brasil todo, elas tenham que ser feitas jogadas. Porque Sim, a Marta sempre mal usou o balé feitas, né? clássico para lapidar os bailarinos. E aí a Aham, gente só vai entender isso lá na frente. é. Porque como eu faço a aula de Tandiz e não sei o quê, para isso, não sei aquilo, de repente eu estou lá me sacudindo, não sei o quê. Mas dentro desse meio tempo, dessa meia coreografia, você tem um GT, você tem um rondejant, você tem umas piruetas. Então, ela não é feita de qualquer jeito se você entende que Uhum, você pode trazer a qualidade de movimento dentro da nossa própria ãh, história de Brasil, né? sim, Não é porque é sim, assim que você vai assim. Você é. vai assim dentro de um contexto. É mais perto das pessoas que a gente está. Mas ela não é Uhum, de qualquer jeito. Ela tem uma identidade. sim, Por quê? Ela não é feita assim, uma coreografia do Décio não é feita por qualquer coisa. Agora, o bailarino tem que estar lá. Ele não é uma aula, e ao mesmo tempo é uma aula. Ela tem sentimento. E dentro desse sentimento, você pode fazer brilhantemente uma coreografia do Décio sem precisar deixar tudo solto. Você tem uma dinâmica, e tem um sentimento para fazer isso. uhum, Né? Tem uma uhum. música, ele traz muita coisa de lá deles, da época deles, das coisas. Nós lançamos um Vandré maravilhoso. Ele sofreu, nós não, porque a gente estava de boca fechada. Entendeu? Eu passei por essas coisas. Então, para mim, é muito complicado a falta de sentimento atual. Isso é sério, não é, Áurea? Isso é sério. A gente vê, sobretudo nos bailarinos do repertório clássico, é uma busca pelo número excessivo de piruetas, estão levando isso para dentro do palco, para dentro dos balés, aquilo que seriam 32 fetês, e já começam a colocar muita Acredito. coisa, E né? eu acho que isso é uma coisa depois da Covid. Você acha? Eu acho. Ah, Porque na hora que um coreógrafo, eu nunca fui coreógrafo, acho que por causa disso. Acho que eu fiz uma vez uma coreografia, na hora que eu vi em cena, eu falei assim, e o que eu pedi? Não tá ali? E eu acho que a maioria dos coreógrafos, por isso que agora tem tantos que fazem TikTok. ah, Porque a leitura, eu sempre gostei de desafiar a tua cabeça como meu coreógrafo. Por que que ele quer isso? uhum, Para que que ele está me botando fazendo um passo aqui ou me estabacando no chão? Sabe? Por quê? O que que ele é. tem na cabeça dele? Então, eu sempre conversei muito com o Décio, às vezes ele fala, tenho isso, não sei aquilo, você quer não sei aquilo outro. E eu olhava, como eu quero, não sei o quê. Você quer o quê? E aí ele falava, porque eu vejo assim, eu vou para lá, a música é essa. E aí, esse trabalho é o que eu gosto. Sabe? De eu poder desenhar a tua coreografia como se você estivesse dançando, não como se eu fizesse do jeito que eu quero. Ah, isso aqui tá difícil, então eu vou passar para outro. Eu não vou mudar a tua coreografia para o meu bem-estar. Ao contrário, eu vou querer entender por que que você quer 5 piruetas se eu só consigo fazer 2. Tem um motivo Uhum. aí.
Ah, não, isso é E muito difícil. você acha que você trabalhou com grandes coreógrafos? A gente está falando aqui do Décio Otero, mas você teve, você faz parte de uma geração extremamente privilegiada em relação a talento, a É, trazer o raciocínio para o palco. Eu também gosto de balés que tem começo, meio e fim. Eu preciso entender aquilo que está sendo dito. Para mim é muito complicado, né? Ter que entrar na cabeça do coreógrafo para entender aquilo que eu vi, e pode ser que eu não entenda, e que eu acho que ele está pensando isso e não está, enfim. E você tem isso no seu corpo, nas suas costas, no seu cérebro, esses grandes coreógrafos. Quais deles que te alimentaram artisticamente a ponto de você falar assim, que bom que eu escolhi essa carreira? tirando o Maestro Décio, Luísa Rita. Uhum. Lisa Rita, né? Lisa Luísa Rita. Rita. Porque ele que me trouxe de volta para o Balé da Cidade, Uhum, que você depois voltou lá. Aham. para fazer a Xícara Silva, que a balé chamava Libertas, e, e depois disso eu continuei no Balé da Cidade, com as coreografias dele, eu dancei várias coisas que ele sempre me desafiava, eu sempre gostei de desafio, né? Dentro da técnica, por quê? Não, por quê? Aquilo outro. E aí ele me deu um balé que era a Pérola, e ele seria o substituto, que era... Eu fazia, meu Deus do céu, a cabeça tá boa, né? Não, tá muito bem. Vamos lá. Tá indo Ah, muito bem. é porque eu falei, eu não tenho pernas altas, isso, daquilo, aquilo outro. Ele falou, você tem equilíbrio. Menina, Hum. ele me botou uma coisa aqui atrás, assim, que é uma ostra, né? É uma Ah, pérola, é a casca da ostra, com o negócio aqui atrás, né? Aquele vestido lindo, tá, papá. E eu atravessava o palco do Teatro Municipal, ah. eram 4 sequências no equilíbrio. Quase matei ele. Mas foi um desafio que para mim era aquele, sabe, tudo slow, transferir, e ajoelhava e passava. Olha, realmente foi desafiante. Gente, como é que você manda? Gente, Explorou essas qualidades, né? Olha só, Ismênia está dizendo aqui algo muito interessante. Dentro da coreografia Valsas e Serestas, o mestre, né, Décio Otero, colocou um chorinho especialmente para você, olha, nas pontas e com uma velocidade, vivacidade. Olha o que Maria ela disse, que Sibéria. só você poderia fazer. Na época, pô, na Foi época, bom? bem te vi atrevido. Aham. Maria Sibéria de Pedra. En- Então, esses desafios, eles são fundamentais para o artista, né? E dentro disso, eu queria lhe perguntar, essa sua estada na Alemanha, que convite foi esse? Por que que você foi para lá? O que que você viu de diferente, de igual? Olha, esse não foi um convite. Ah, Fui com o Vitor Navarro, passar uns 3 meses em Barcelona, para a gente hum, fazer, ver se a gente conseguia, né? Que ele formasse a companhia que já existia dele lá. ah, Aí as coisas acabaram que muito certo, e como eu já estava lá, e né, eu falei, vou visitar minha amiga Sheila, que mora na Alemanha. Aproveitei hum, para sair de Barcelona e ir até Gelsenkirchen. aham, E aí chegou lá, eles estavam saindo de férias. Aí a hum, Sheila fala para mim, você não quer fazer uma aula para você não ficar aqui sozinha? Eu falei, vou. Vamos fazer a aula, porque depois a gente vai passear. Vamos. Aí fui lá, fiz a aula com o Shindovski, não sei aquilo. Tinha até um bailarino brasileiro, que era o Rubens. E lá tinha muito brasileiro, né? Por isso que foi uma ah, das coisas que eu não consegui aprender rápido o alemão.
Ah, Então, fiz a aula toda e tinha uma das meninas que queria ir embora, voltar para Nova York. hum, E a gente tinha mais ou menos o mesmo tipo. tá. E aí ele perguntou para mim: você não quer ocupar esse lugar? Você não quer aceitar esse contrato? Tanto que eu aceitei, era tipo 15 de julho, eu vim para o aniversário da minha filha e voltei 15 dias depois. Porque eles Uhum. fizeram todos assim rápido, e aí eu passei lá 3 anos. O que foi de legal, assim, que foi para mim, foi surpreendente. Foi a primeira vez que eu usei uma malha cor da minha pele, na Alemanha, Hum, que lá tem a crioula, né? Não sei se ainda tem, na época tinha. Então, quando eu cheguei lá, a minha bancada chegou, estava toda cheia de cores, 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 e aquelas fitinhas, né, de cor, aqueles pozinhos. O que é isso, meu Deus do céu? Porque aqui, há 30 anos atrás, né, nada. não, não tinha E eu nada dançava para essa sempre, eu coisa. falava até para o pessoal, estou dançando com a pele dos outros, porque é da cor Não, da pele dos outros, né, não da minha. E é, eu foi a primeira vez que eu tive a cor da pele minha, a cor da sapatilha, a cor da make-up, tudo. Tava tudo ali, tudo pronto. Eu fiquei, falei, poxa, depois de tantos anos de balé, porque na época eu estava com 37 anos, né? uhum, Eu fui tipo, vou lá visitar e volto. E é. só voltei mesmo por causa que a minha mãe não ficou doente, então eu tive que voltar. Então não deu para bater e voltar, né? Foi E, por isso, e porque senão estaria hoje, até hoje eu estaria lá. porque é muito profissionalismo, né? A gente escuta muita coisa boa, respeito aos artistas, em relação a planos de saúde, tudo isso que a gente precisa e que muitas vezes não tem, né? Eu tive tudo. Eu tive entrando em cena, que eram diferentes patamares, subia e descia. Eu tinha uma entrada daqui, eu só fiz um passezinho para entrar. E Sei. eu travei o joelho. Ah, E tinha câmeras, olha, 30 anos atrás tinham câmeras em cima, embaixo, pelas laterais e todas as coisas. E na hora que eu saí, tinha um médico falando assim para mim, como é que tá seu joelho? Eu falei, tá ótimo. Eu falei, não, 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 tá tudo bem. Terminei todo o espetáculo. Quando eu sentei na bancada do final do espetáculo, na hora que eu fui levantar para tomar banho, meu joelho não saía dessa posição, ele estava dobrado e aham, inchado. Então, eu tive uma assessoria que eu não. Aqui, você pode ir também. Aqui também tem lugares que a gente, até para fazer aula, os buracos são imensos e você, aquele tapete cobrindo, você fica calculando onde é que está o buraco. E na hora que você aham, se machuca, você não tem o que eu tive. Eu, graças a Deus, foi lá. uhum. E eu voltei, eu tive que, depois de um mês, eu tive que fazer uma aula, eu operei, né? Fiz como é que chama? Aquele que agora que tem aqui muito, que é ligamento lá. E eu, eu tive que fazer uma aula inteira. Eu passei um mês fazendo aula numa piscina, eu tinha que ir, né? Porque lá eles te obrigam também, não é assim, vai quando quer. Não, o Sim. tratamento é esse. Depois de 5 dias de operada, aí passei mais 5 dias em casa, aí eu tinha que todos os dias fazer a aula de balé dentro da piscina. Era fisioterapia, né? Fisioterapia, né? É, Que foi. E também a outra coisa que para mim era muito gostoso, porque a gente lá dança durante o ano todo. Foi uma das coisas que até o estágio tinha muito lá atrás. A gente dançava, a gente fazia quase 300 espetáculos no ano. uhum. E agora já não é assim. E lá, a gente, além das matinês, que a gente tem programa para criança, a gente tem os nossos espetáculos e a gente tem ópera.
Então você passa assim o tempo todo, não dá nem para ver que está frio, porque você sai de um lado, entra lá no teatro, é com orquestra, é com coral, é com tudo. Então você tem uma outra realidade de vivência como bailarino. E Uhum. a cidade era muito pequena. Então as pessoas, quando eu saía, elas me conheciam. Quando eu estava lá com as muletinhas para não sei o que lá, tinha gente para levar junto em casa as comprinhas que eu fazia no supermercado, os bate-papos, essas coisas. Isso aqui, não sei, eu acho que não tem mais isso, porque são 30 anos. Não foi agora, o ano passado, nem há 5 anos atrás, né? Uhum. Mas para mim foi uma das melhores experiências que eu tive e quando eu realmente me vi como bailarina. As pessoas me conheciam, me cumprimentavam na rua. Não que aqui não acontecesse, porque até hoje eu vou no Teatro Municipal e tem as pessoas que olham, não sei aquilo, nossa, tudo bem. Que eu fico assim, e são pessoas que trabalham no teatro. Aham. Aquele carinho, o dia não sei o quê, eles fazem questão de conversar, de falar. Eu fico muito gratificado. Muito, muito É, mesmo. é muito bom ter esse Muito bom. reconhecimento, né? É. Áurea, hoje você vem trabalhando como ensaiadora, assistente de coreografia também. Não? Não. Eu Muito bem. trabalhei como assistente de coreografia do Décio Ah, no projeto Joaninha. no Eles têm esse sul. projeto, foi quando eu voltei da Alemanha, Ah, então eu voltei para o balé estágio, né? E nesse meio tempo eu continuei fazendo aula, continuei dançando, até que teve o falecimento do Ricardo Ordonhes e ele me passou para dar aula para a companhia. tá. E aí eu continuei dando aula para a companhia, porque eu prefiro mais dançar do que dar aula. Uhum. E aí a Marika, desculpa, me convidou para dar aula para o projeto Joaninha, porque eles tinham um grupo já de juvenil. Sim. Então era um grupo mais avançado. E conforme eu fui trabalhando com eles, o Décio me pediu para que ele quis que remontassem dois balés. Um era Choros e outro era Batucada, uma coisa assim, não me lembro bem. E dos Choros, como eu já tinha dançado, eu fiz exatamente o que ele queria. Como eles eram jovenzinhos, eles faziam Uhum. exatamente o que você pede, né? Que agora estão Aham. tudo com filho. E aí, desse grupo de juvenil, uns 4 entraram pro estágio. Maravilha. Então, isso eu gosto de fazer. Hum. Adoro, de repente, você me passa tua coreografia, que eu sei, que eu já dancei, ou mesmo a que eu não dancei, mas que eu assisti a montagem. Não Uhum. passa um fio de cabelo, porque eu não vou deixar. Maravilha. E é um trabalho difícil, né? É muito difícil, principalmente agora. Por quê, principalmente agora? Porque agora? Porque agora é assim. A nossa leitura como profissional foi uma. Depois que todo mundo virou professor, virou tudo, é outra. Essa geração é totalmente diferente. Eles lidam com uma coisa que eu não fiz a faculdade, mas minha filha fez. Eles têm que estar ali. Eles acham que eles já são professores sem antes ter dançado. Minha visão. Então, às vezes, quando eles não aceitam correção, ah, o lado de você pegar as coisas de vídeo ou de alguma coisa assim, se está difícil para você, não vou fazer não, eu mudo. Então, eu admiro muito a paciência da Mames até hoje, tá dentro dessa coisa, tentando passar para as pessoas, não só a Mames, mas outras companhias, né? Hum. Essa fidelidade.
mas eu sinto que falta, principalmente depois da Covid, que teve aquele break, as pessoas ficaram muito mais duras. Elas estão sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E uma coreografia se torna um passo simplesmente executado. Não tem emoção. Eu acho que Uhum. a emoção ficou guardada, sabe? A pessoa não consegue colocar, principalmente nas coisas do estágio, ele é emoção. Ele não também para decorrer glissado GT. Ele tem um tararam, tatatam, tataram. É você estar com prazer naquilo que você está. Então ele não passa mais a ser um passo de balé. Ele passa a ser uma coreografia, uma dança, uma entrega, um sentimento. E o que eu vejo que hoje eles estão tão duros nessas coisas de amar, sentir e mostrar que estão sentindo, que não deixa isso entrar dentro da movimentação deles. É tudo meio. Eu fiz GT, porque o meu foi assim, são não sei quantos FETs, eu fiz não sei quantos FETs, mas cadê o brilho da tua pessoa dentro daquela execução? Eles não conseguem deixar você ver esse gostoso que foi, sabe? Encontrar você, de repente eu corro, corro, corro no palco, encontro com você e a gente dança junto. Não, eu corro, 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 encontro com você, largo e vou embora. Não sei se está me entendendo, ou não sei se as pessoas que estão escutando estão me entendendo, porque às vezes o que a gente fala aqui nesse aparelhinho, que eu falo sempre, gente, vocês são maiores do que esse aparelho. Quando vocês dançarem, vocês não estão fazendo TikTok. Vocês estão dançando num palco, então vocês têm que expandir. Tá? Eu espero que esteja entendendo dessa maneira como eu estou falando, não pejorativamente, tá? É. Aura, eu acho que as pessoas, assim, eu espero que as pessoas estejam entendendo, porque o que a gente está vendo no mundo inteiro é uma falta de amor entre as pessoas. Esse comportamento frio, até animalesco, ele acaba atingindo a todas as pessoas, inclusive os artistas, não é? E quando a gente fala que hoje todo mundo é professor, todo mundo está dando aula, eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que só pode dar aula quem já dançou. Até os puxões de orelha que o bailarino leva fazem com que ele se torne um bom profissional e ele possa Pode. saber depois corrigir outras pessoas, né? Então a gente tem professores incapazes de serem bons professores por conta de uma formação defeituosa. Consequentemente, nós temos os bailarinos que só querem saber do exagero e acham que isso é o suficiente. E não é. Infelizmente, eu acho que a tendência é piorar. Eu não vejo professores jovens com esse tipo de pensamento que você tem e que outros veteranos com quem eu falo aqui têm. Então, eu acho que, infelizmente, a tendência é piorar. Então, Não sei se é piorar, Wanderson, porque é uma coisa que eles não tiveram. Para mim, a maneira como eu vejo. E uhum, na minha época de dançar, a gente era muito restrito. Restrito que eu falo, assim, o nosso tipo físico, a gente fazia das tripas o coração para fazer. Eu não sei o que aconteceu com essa geração, que eles já nascem tudo assim, né? Tudo desgaiado, tudo não sei o que, pipi. E eles não aproveitam, né? uhum, E essa corrida para eu ser, para eu fazer, eu tenho D, eu tenho D, eu tenho D. Eu falo, gente, isso não tem nada, você tem que dançar, acabou. E aproveita o momento que vocês estão no palco. Aproveita, porque isso não volta. Então eu vejo bailarinos com 30 anos, até menos, dizendo tão velho. Oi? Velho do quê? é, Você conversa com os bailarinos, eles estão sempre cansados. Não que a gente fizesse menos na época. Porque às vezes a gente não precisava correr para ir dar aula aqui, para ir dar aula lá. Por isso a gente teve também um, 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 um privilégio de poder se dedicar. E a época era outra.
A época de agora eu tenho que correr, eu tenho que... E corre, corre, corre. E aí você vê, será que eles estão vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo, para onde está direcionando? Isso para mim eu fico preocupada. Porque a direção, eu acho que tem bailarinos ótimos e professores ótimos. Às vezes nem todo bailarino ótimo é um ótimo professor. Aham. Entendeu? Porque Sim. eu falo no lado, eu estou dando aula agora, então, para mim, o que me foi aplicado, eu tinha respeito, eu escutava. Eles não escutam. Eles sentem, tá tudo bem? Aham. Ah, deixa, tá. Dá coceira, entendeu? E não Uhum. é. É para não deixar, porque para mim, nessa idade que eles estão, o mais importante era a minha cena. Então eu estava preocupada com desenhar meu pé, desenhar, fazer o melhor possível, quando eu não tinha tanta bagagem como eles têm agora de corpo. Porque eles agora tudo é assim, né? Não sei que geração é essa, mas é maravilhoso. Mas eles não usam. Então, ô E o Áurea, ensinar ah, é uma coisa que, para mim, é uma coisa assim, às vezes, bailarinos que não foram tão bons bailarinos são ótimos professores. sim, sim, porque tem que estudar. Ô Áurea, eu trabalhei, eu fui bailarino do Municipal do Rio também, né? De duas companhias, e uma delas foi o Municipal do Rio. E lá eu conheci pessoalmente uma pessoa que eu já conhecia muito de nome, que é Berta Rosanova, contemporânea de Dona Márica, do Décio. Uma vez eu fui assistir a vocês num teatro do Rio, acompanhando a Dona Berta. E eu tive o prazer de trabalhar para ela, na escola dela, bastante. E a Dona Berta era ensaiadora das primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio. Então, toda essa maravilha que a gente viu a Ana Botafogo fazendo, Nora Esteves, Áurea Hanley, tudo isso passou muito pelo trabalho, pelo filtro de Dona Berta. E a gente não vê hoje ensaiadoras com esse gabarito. É por isso que eu estou falando para você que a tendência, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, quem dera, tomara que eu esteja, a tendência é que isso piore. Por quê? Eu entendo a coisa da correria para lá e para cá, a questão da sobrevivência, quando se precisa. Agora, quando alguém tem um bom salário e aí, ao invés de aproveitar as férias para estudar mais, buscar bons professores, buscar o trabalho da cena sobre o qual você falou, quando alguém que já tem uma boa condição financeira aproveita as férias para buscar o trabalho do carnaval, para ganhar mais dinheiro, para sair na TV Globo, aí fica complicado, porque essa pessoa daqui a 2 meses vai estar em cena representando uma personagem maravilhosa, mas não vai dar para o público tudo que a personagem dá, porque ao invés dela ter passado um bom período estudando, ela foi para o carnaval para aparecer na TV Globo. Então, por isso que eu digo para você, a gente que é plateia, eu também não danço mais, mas hoje eu sou plateia, eu perco em qualidade vendo artistas que não se entregam, e isso dói muito para quem gosta de dança, para quem preserva a dança, para quem acha que a dança é uma arte maior, porque é. Entende? Por isso que eu digo que, infelizmente, eu vejo a coisa E não essas indo muito bem. pessoas, para mim, elas não veem a diferença entre você ir para um lado e você permanecer naquele fiel àquele que você optou, aquele que Uhum. você quer. É, é, Fidelidade. é a fidelidade. É, Então, porque precisa, porque eu preciso, todo mundo precisa. Mas você tem é, que ter um ponto onde você tem que falar, esse é onde eu quero estar. Então, aquilo tem que ser segundo plano, mas por causa é o primeiro. E é. esse lado que seria o primeiro plano é esquecido, então a pessoa não sabe mais. Uhum. É isso que me deixa muito triste. Isso me deixa É, também muito triste. é. Áurea,
Hum, Infelizmente, nosso tempo acabou, passou rápido, hein? Passou rápido, a nossa conversa foi muito boa. passei. Hã? Consegui, passei. Passou, claro, e com louvor. Olha, obrigado de novo pela sua participação. Eu que Eu, como agradeço. um apaixonado pela dança, eu queria agradecer a você pela sua entrega à dança. A dança ganhou muito com a sua presença nos palcos. Eu já vi você no Tangamente, fiquei muito emocionado. Então, assim, muito obrigado, parabéns por tudo que você construiu e que você continue passando adiante todo esse seu conhecimento. Né? Aqui, pessoas mandando aplausos para você. Obrigado, querido. Um beijo grande, viu? Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite.